nós temos para fazer. Bom, quando a gente fala de evangelismo, meus irmãos, a gente tem um hábito de limitar alguns tipos de trabalhos ou departamentos da igreja. Por exemplo, uma vez nós participamos de um seminário de missões urbanas ali na sede, e o pastor, que agora esqueci o nome, José Alves. O pastor José Alves, ali de Gramado, Rio Grande do Sul, falou que a coisa mais clara que mostra para a gente a situação tão deplorável, assim, tão ruim que a igreja está, é o fato de evangelização na igreja. Chocante isso, né? Como assim? Mas não é uma coisa boa? Ele diz, não, é bom. Só que a gente tem que ter um grupo de evangelização, porque os crentes por si mesmos não evangelizam. Aí o crente por si mesmo não se sente motivado, não se sente chamado, não se sente disposto. Então a igreja, para que não fique aquele furo na missão dela, ela cria um departamento, cria um grupo de evangelismo, né? Mas isso acontece, meus queridos, porque a gente às vezes não para refletir nos conceitos básicos das coisas. Por exemplo, o que é evangelismo? O que é evangelização? A gente tem que entender de forma bíblica o que é evangelização, meus queridos. A gente tem que entender que, resumindo, evangelizar é anunciar a verdade do Evangelho. Amém? Anunciar a verdade do Evangelho com clareza e com fidelidade. Por isso que algumas quintas atrás eu falei sobre o Evangelho, uma compreensão bíblica do Evangelho. Porque se nós não conhecemos o Evangelho, meus irmãos, nós distorcemos ele ao falar. E por isso que em muitas igrejas por aí afora, meus queridos, para a gente vir por aqui, por exemplo, várias igrejas a gente passa, mas em muitas delas é pregado um outro evangelho. Sabe aquele evangelho que Paulo fala? Olha, mesmo que pregasse aquele que prega um outro evangelho, seja nada. Então, esse evangelho continua sendo pregado nos dias de hoje, um outro evangelho, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que quando eu evangelizo e eu devo evangelizar, eu tenho que anunciar a verdade de Deus para as pessoas, meus irmãos, de maneira clara e de maneira fiel. É tentador, meus irmãos, a gente querer diluir. Eu já falei isso aqui, né? Não é mesmo, Rogério? Não, vou dar uma facilitadinha aqui, não, assim, não, vem assim, continua assim, isso aí. Deus é amor. Não, meus irmãos. O Evangelho, ele é claro, ele tem seus pontos muito bem definidos. Nós precisamos pregar o Evangelho nessa maneira. Muitos acham, meus queridos, principalmente no tempo que a gente vive, que pregar o Evangelho ou evangelizar é colocar as nossas crenças religiosas sobre a pessoa. Olha só, tem um costume de normas, a gente tem a Assembleia de Deus, mas tem a igreja presbiteriana, tem a igreja batista. E aí tem os desdobramentos, né? Batista Novada, Batista da Palavra, Batista do Sétimo Dia. Tem cada coisa mais, olha, coisa mais louca que você possa imaginar, existe. Então há vários desdobramentos. E graças a Deus, né? Que nós entendemos, meus irmãos, a palavra de Deus, a fé em Jesus, é que gera salvação na pessoa. É pela fé que a pessoa é salva. Então não é porque a pessoa não é da Assembleia que a gente não vai encontrar ela no céu. Amém? Você crê nisso ou não? Amém. Amém. Um ponto muito bem definido que a gente tem que botar. Não é nosso conjunto de crenças. Por exemplo, hoje, meus irmãos, é uma outra grupo de doutrinas que nós temos, de costumes, de usos, né? Doutrina não a bíblica que eu digo, mas a doutrina da instituição. Ela mudou. Por exemplo, hoje eu creio que a maioria de nós tem TV em casa, mas antigamente quem tivesse era colocado em disciplina. Hoje, meus queridos, é normal, até mesmo os pastores, ir lá jogar uma bolinha com os irmãos, lá fazer um exercício físico, porque pastor vai ficando igual eu, assim, a barriguinha vai crescendo, né? Isso que eu não sou pastor, imagina, né? Mas pastor é assim, que é muito parado, e visita um e toma um cafezinho, visita outro, toma um cafezinho. Mas hoje, ninguém vai para a disciplina para jogar futebol. E glórias a Deus por isso. Mas antigamente, sim. Então, isso são um conjunto o quê? De crenças, de costumes. Então, meus queridos irmãos, evangelizar não é impor crenças religiosas sobre as pessoas, amém? Muito claro isso que a gente tem que fazer. Porque muitas das vezes, isso eu acompanhei, porque eu cresci na igreja, né? Então eu acompanhei que muitas pessoas não permaneceram, que as pessoas quiseram colocar sobre elas o quê? Um fardo pesado. Não era o fardo de Jesus Cristo, que é suave, leve, né? O jugo dele, não. Botar no fardo pesado das crenças, dos costumes religiosos sobre eles.
Então a nossa evangelização, ela tem tudo para fracassar, meus irmãos, se nós fizermos dessa forma. Mas evangelizar não é imposição de crenças religiosas. Por isso que quando nós pregamos, meus irmãos, o evangelho, não é igual um muçulmano querendo converter alguém para a sua religião, não, é diferente. Não é igual um espírita falando das questões, não, é diferente. Não é alguém dessas religiões afro, não, é diferente. Porque nós pregamos o evangelho do Deus Criador dos céus e da terra, que é um justo juiz, e Ele, pela sua justiça, Ele deveria nos condenar eternamente. Mas a graça de Deus nos alcançou, e através de Cristo Jesus, hoje, meus irmãos, nós temos uma esperança de vida abundante e vida eterna. Então essa não é uma mensagem, essa é a mensagem. A mensagem, meus irmãos, não é uma mensagem qualquer, é a mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, a gente tem que deixar isso muito bem claro. Bom, o que mais não é evangelizar, Rodrigo? Bom, evangelizar não é simplesmente testemunhar. Testemunho é bom? É válido? Claro que é, meu Deus, imagina. Mas o evangelho, a obra da evangelização, não é simplesmente dar um testemunho pessoal. Não é também simplesmente ação social. Muita gente confunde isso. E hoje está até mesmo no meio evangélico, antigamente era mais na igreja católica, a respeito da teologia da libertação, uma questão mais social, por isso que ele se envolve com política, como se fala, conjunto da empresa, fugiu agora. Os sindicatos, voltou. Os sindicatos se envolveram por quê? Porque eles acreditavam que a igreja deveria operar exclusivamente através da obra social e política. E através disso viria a libertação, a transformação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, não é isso. Não é só simplesmente ação social. Não é só simplesmente também o que a gente chama de apologética. O que é apologética, Rodrigo? É a defesa da fé. Você encontrar alguém que é descrente, decepcionado, e a pessoa vem dizer assim, olha só, mas isso não é assim, etc. E você vai contra-argumentando ela. Evangelização, meus irmãos, não é simplesmente isso. Ela vai muito mais além, meus irmãos. Evangelização não é fazer prosélitos. Sabe o que é prosélito? É pegar alguém e converter ele para a sua religião. Jesus usou essa palavra muito interessante, que ele olhou para os fariseus e disse, olha só, vocês atravessam o mar, vocês passam trabalho para ganhar um prosélito. E o que acontecia com eles, meus irmãos? O que Jesus falou? Qual era o estado último deles? Vocês transformam ele 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. Então a igreja, meus irmãos, não é feita para fazer prosélitos, seguidores da Assembleia de Deus do Caruru. Não, nada disso, meus irmãos. Aqui nós devemos pregar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Meus irmãos, essas coisas que eu falei aqui, muitas delas são boas, têm seu devido lugar, claro, a gente tem que deixar isso bem definido, né? Porém, meus irmãos, evangelizar é um ato direcionado, consciente, específico. É declarar com autoridade de Deus tudo aquilo que Ele fez para salvar pecadores e anunciar, meus irmãos, uma condenação. É isso. O Evangelho não tem metade. É 0 ou 80, meus irmãos. Ou melhor, 8 ou 80 a expressão, né? É 8 ou 80. É sim ou não. É 0 ou 100%. O Evangelho ou ele salva ou ele condena eternamente. E é isso que nós devemos falar para as pessoas, meus irmãos, com senso de urgência. Isso nos dá o que, meus queridos? Autoridade. A gente está falando de uma coisa que é séria, que é para aqui, que é para agora. Olha só, se arrepende hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia que o Senhor nos deu se chama hoje. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de transformação. Mas é hoje, meus irmãos. Amanhã eu não posso garantir para você. Mas hoje eu sei que a salvação está estendida a todos nós. Hoje a salvação está estendida a todo esse bairro, que é toda a comunidade. Não importa se está lá no meio do mato da casa, não importa. Hoje a salvação é estendida até ela. Mas aí a gente entra agora num outro impasse. Se nós já entendemos o que é o Evangelho, meus irmãos, agora nós vamos caminhar para um outro ponto. Romanos, Paulo quando escreve é muito claro, capítulo 10, versículo 13, ele diz, olha só,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei se o microfone está funcionando, acho que não, né? Senão eu fico só... Não, né? Senão fica aqui só fazendo peso. 13 de Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Eu não falei que a casa até lá no meio do mato, a salvação estendida para ela. Mas como vai invocar a Deus se não crer? E aí Paulo vai continuar. Como vão crer naquele que não ouviram falar? Parece óbvio para a gente, mas para a gente não reflete isso durante o dia. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E mais, e como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos, a tarefa da igreja, a missão, que na verdade a igreja não tem uma missão, né? Porque se a igreja tivesse uma missão, ela poderia rejeitar a missão, não é verdade? Se eu recebo uma missão, eu posso rejeitar. Se eu recebo uma tarefa, eu posso rejeitar. A missão não quero, passo para outra. Não. Mas a igreja participa da missão de Deus. E a missão de Deus, meus irmãos, é alcançar pecadores, lavá-los, redimi-los e trazê-los para fazer parte da sua família. E a igreja está, meus irmãos, envolvida nisso. Por isso que no versículo 15, do mesmo capítulo 10 de Romanos, Paulo vai dizer, olha só, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam as boas novas. Que pés formosos, por quê? Olha só, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Logo a fé vem, ou a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Mas o pessoal já ouviu na rádio. Não, mas nós devemos pregar o Evangelho. Mas tu não conhece Jesus? Tu não conhece Jesus? Na época tu não conhecia Jesus, meu irmão. Não precisava do Espírito Santo para ver que Jesus tinha uma coisa sobrenatural. Eles viam ele, de repente saía a pessoa andando, era aleijada, era cego, via, era leproso, daqui a pouco não era mais leproso, não precisava. Eles viam, olha, ali tem poder. Mas eles não reconheciam que ele era o Cristo. O Cristo, meus irmãos. Cristo é um título. O Cristo é isso, é esse Messias, é enviado, aquele que padece, aquele que sofre em favor do outro. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo para as pessoas. E aí vem a pergunta que eu queria trazer mais cedo aqui. Então, se isso é o Evangelho, a quem cabe a missão de pregar o Evangelho? Quem será? Aí alguns vão dizer, não, mas é o pastor. O pastor ganha para isso, vive para isso, eu trabalho e tal, eu tenho minha vida, meu problema em casa, a mulher, o filho, o cachorro, cada um tem sua desculpa. Mas o que a Bíblia nos diz? Por exemplo, nós podemos ir, meus irmãos, um texto mais clássico, Mateus 28, que é a grande comissão, conhecidíssimo por todos, acredito que por vocês também. Jesus vai falar quem que deve evangelizar. Jesus vai falar, Mateus 28, 18. Jesus se aproximou dos discípulos e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelização, meus irmãos, é para quem? É só para obreiro? Auxiliar? A eclesiologia, a organização, é só para isso? É só para dirigentes de oração, meus irmãos? É só para líder de jovem? É só para quem está velho, porque o novo, o novo tem a vida toda. Não. Quem que deve evangelizar, meus irmãos? Todos, meus irmãos. Esse é o mandamento de Jesus para nós. Ide, vão, façam discípulos. Vão, levem a palavra, vão, preguem o Evangelho. Esse chamado, meus irmãos, é para todos nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Você acredita nisso? Esse chamado, meus irmãos, é para nós. Todos nós estamos debaixo desse mandamento, dessa ordenança de Jesus. E a gente faz isso, meus irmãos, porque Jesus falou, e graças a Deus, assim como o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele diz, diante de uma nuvem de testemunhas, a gente fica constrangido. Eu quero constranger você agora. Quero constranger a nós agora. Por quê? Porque os cristãos, meus irmãos, da igreja primitiva, eles faziam assim, por exemplo, Atos 8, nos primeiros versículos, é muito interessante, porque quando Estevão é apedrejado e tal, levanta-se uma perseguição para com os cristãos. Ali a perseguição é ferrenha, meus irmãos. Eles vão se dispersar. Imagina, você tem que deixar a sua própria casa por causa da sua fé.
Nenhum de nós tem noção do que é isso. Mas se você for para o Egito, talvez você tenha. Se você for para a Síria, talvez você tenha. Mas aqui no Brasil você não tem noção do que é isso. É sair da minha casa porque eu falo que eu vou na igreja. Mas eles foram. E aconteceu, meus irmãos, conforme eles iam, olha só o que a palavra de Deus diz: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aleluia. O que acontece, meus irmãos, quando alguma coisa dá errado na nossa vida? Meus irmãos, bem rapidinho. Estou sendo bem resumido aqui. O que acontece quando alguma coisa dá errado na nossa vida? O que a gente faz, meus irmãos? A gente dá, glória a Deus, aleluia. Ou a gente fica ali, borocochô, né? A gente fica revoltado com Deus, que Deus é obrigado a fazer a minha vontade, porque Deus... É o que acontece, meus irmãos, no nosso coração. No primeiro instante sempre vai acontecer isso. Claro que depois, pela graça de Deus, você vai discernindo as coisas. Mas eles, meus irmãos, quando viram que foram dispersos, vieram deixar suas casas, o seu dinheiro, os seus trabalhos, seus afazeres, eles iam anunciando a palavra de Deus, meus irmãos. A situação não abalava a firmeza, a fé, a convicção deles. E nós, por muito pouco, né? Ficamos abalados, já entristecidos. Não vou mais na igreja. Não falo nem de evangelizar, que é mais difícil. E na igreja, que é mais fácil. Não vou nem mais na igreja. Não vou nem mais orar. Não vou nem mais cantar. Que nós possamos aprender, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Tem mais exemplo. Olha só, Atos 11 ainda. Olha só, algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e os que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. Coisa maravilhosa mesmo. Eles iam por toda parte anunciando. O que mais? O que acontecia? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aleluia. Meus queridos, quando nós cumprimos essa missão, quando nós cumprimos o mandamento de Jesus, de fazer discípulos, de viver para anunciar o evangelho, por todas as esferas, por todos os nossos poros, meus irmãos, o bom aroma de Cristo que Paulo fala, meus irmãos, é o evangelho sair dos nossos próprios poros. É isso. Meus irmãos, eu vim para cá, eu nem tomei banho, meus irmãos, foi corrido. Aí eu vim com a mesma roupa que eu estava no trabalho, só joguei um perfume, lavei a cara e vim para cá. Mas no nosso corpo, ele não sai um odor. O perfume, quando eu boto, ele não sai um odor, não tem um cheiro. Então, meus irmãos, o que acontece? É natural, não é? Sai, eu botei o perfume, estou sentindo o cheiro do perfume aqui. A mesma forma deve ser o evangelho nas nossas vidas. O bom de perfume de Cristo, meus irmãos, é o perfume do evangelho da salvação. É uma coisa que naturalmente brota dos seus poros. Você está em casa, e aí o filho tem prazer de estar em casa. A filha tem prazer, a esposa tem, o marido tem prazer de estar em casa, porque ali tem o bom aroma de Cristo. É na empresa, na escola, por onde a gente passa, meus, cada um tem sua vida, sua rotina. Quando você passa, as pessoas sentem o bom aroma de Cristo Jesus. Aleluia. Isso confirma, meus irmãos, e a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Porque essa é a promessa de Jesus. Conforme a gente cumpre esse mandamento, ele disse: eu estarei com vocês até a consumação, eu vou estar. Então vocês podem ir, pode confiar, toda autoridade me foi dada, então vocês vão. O que falta para nós, meus irmãos? Falta alguém mais poderoso mandar? Falta alguém mais importante mandar? Será que Deus tem que suplicar para nós? Eu fico assustado, meus queridos, eu fico assustado. Não sei se eu sou muito pecador. Eu sou, é verdade, mas eu acho que é por isso, porque eu sou mais pecador que os irmãos. Mas eu tenho, meus irmãos, um cuidado de falar com Deus. Mas não cuidado da palavra, porque Deus, Ele, ainda que a palavra não venha à boca, Ele já sabe, não é o que o salmista diz, mas de um cuidado, de um respeito, porque eu sei quem Ele é e eu sei quem eu sou. Eu sei que diante dEle, meus irmãos, eu sou um grão de areia. Então eu não consigo chegar diante de Deus e querer Deus. O que falta, meus irmãos? Será que falta um anjo vir do céu e descer aqui, passar pela parede? Gente, meu Deus, olha aqui. Será que precisa um anjo descer e dizer: vão, preguem, vão, vivam, ei, vocês vão morrer, ei, a vida vai passar,
A casa vai passar, o carro vai passar, o sucesso vai passar, os prazeres vão passar. Vai chegar uma época, como a Bíblia diz, que vai ser só dores, é só lamento. Conforme a idade vai passando, a coisa vai dificultando. Então olha só, o que mais vocês precisam? Vão, lutem pela eternidade. Não precisa de anjo, meus queridos, que o próprio Deus já veio à terra e já falou isso. Então por isso que há sobre nós uma responsabilidade, meus irmãos, enorme. Pedro vai falar na sua primeira carta, capítulo 3. Ele diz, olha só, ele vai falar das tribulações que estavam passando, igual nós, tribulações, dificuldades. E quando ele fala disso, no versículo 15, ele diz, olha só, ao invés de ficar entristecido, aí perturbado, não, antes, santificar em vossos corações a Cristo como Senhor. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, não existe cristão em que Jesus Cristo não foi santificado. O que é santificado mesmo? A gente conhece o Antigo Testamento. A gente sabe que o que era santificado para o templo era separado, era consagrado. Que Pedro está falando aqui para consagrar, ele está dizendo, olha só, o seu coração deve ser separado, consagrado, dedicado a Cristo. Como o quê? Como está aí? Senhor. Senhor, meus irmãos. O problema da evangelização nos nossos tempos, meus queridos, é que nós queremos não um Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos muito rebeldes, não é verdade? Isso começa, meus irmãos, lá na adolescência. E aí parece que a gente não supera, parece que a gente não amadurece. Que adolescente é meio rebelde por natureza, faz parte da construção ali da sua psique, do seu intelecto. Mas a gente vai crescendo, a gente tem que se tornar adulto, meus irmãos. Paulo vai falar isso quando ele escreve aos Coríntios. Olha só, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu pensava com o menino, fazia coisa de menino. Mas agora, deixei para trás as coisas de menino. Meus irmãos, meninos não querem Senhor sobre a sua vida. Crianças não querem senhores sobre as suas vidas. Somente alguém maduro e firmado na fé é que pode, meus irmãos, entender que Cristo é o Senhor da sua vida. Somente assim a gente pode evangelizar, meus irmãos. Porque senão, sabe como que eu posso evangelizar? Posso evangelizar por interesse próprio. Eu vou lá fazer porque eu estou fazendo. Aí se eu estou fazendo, irmão Geraldo, aí o que acontece, irmão Celso? Aí Deus agora está vendo para mim. Já pensou chegar e para mim para Deus? Deus, eu fui 2 vezes sábado à tarde lá no Caruru. Já pensou, meu? Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não era para ter me fulminado na hora, né? Se eu pensasse isso, né? Graças a Deus eu não pensei. Mas digamos que eu pensasse, Deus, eu fiz lá, então Senhor, agora faz acontecer. Temos que consagrar a Cristo como Senhor dos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós evangelizamos, meus irmãos, nós devemos evangelizar por amor a essas almas perdidas. E acima de tudo isso, nós devemos evangelizar por amor a Deus. Aleluia. Que somente quem crê em Deus, meus irmãos, ele abre mão dos seus confortos, ele enfrenta dificuldade, ele vai trabalhar, ele faz a correria da vida, mas ele ainda assim, todo dia, em todo instante, qualquer abertura, ele está pronto para dar razão da esperança que há no coração dele. Aleluia. É porque ele entende que Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é o Senhor da sua vida. Amém, meus irmãos? Quem deve evangelizar? Todos nós, em nome de Cristo Jesus. Mas eu não sei, não, mas tudo bem, nós vamos dar uma olhadinha em algumas dicas de Jesus para finalizar, tá? Mas é a responsabilidade de todos nós. Eu sei que é difícil, meus irmãos, eu sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele abre, meus irmãos, o caminho. A fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É o que a gente leu ali em Romanos. Isaías falou e depois Paulo repetiu. Quem deu crédito à pregação? Que às vezes parece que a gente fala e a pessoa não se decide. Mas, meus irmãos,
Quem gera isso no coração da pessoa é o Espírito Santo. Nosso papel é o quê, meus irmãos? Falar, meus irmãos. Quem salva é Deus. Amém? Quem salva é Deus, é papel dele. E eu confio nele, eu sei que ele faz sempre o melhor. Mas a nossa parte é pregar, é evangelizar, é ir, é levar, é mostrar a glória de Deus para as pessoas. Então, meus irmãos, nós entendemos o que é evangelho, o que é evangelização, para quem é responsabilidade. Mas agora fica a pergunta: como nós vamos evangelizar? Como que eu faço isso? Bom, a gente leu João capítulo 4, e nós vamos ver Jesus, meus queridos, se encontrando com essa mulher de uma maneira extraordinária. Quando Jesus se encontra com ela, meus irmãos, é muito interessante a forma que esse encontro acontece. Vamos dar uma olhadinha aí, se você quiser acompanhar, 4 do Evangelho de João. Olha só, Jesus, ele sai e vai em direção a Galiléia. Então, para ele ir da Judéia para Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Versículo 4, é isso mesmo? Ele tinha que passar por Samaria. Meus queridos irmãos, nós evangelizamos, meus irmãos, não somente nas circunstâncias boas e favoráveis da vida. O que aconteceu aqui com Jesus? Ele tinha que passar por Samaria. Era plano dele, era projeto passar? Não, a Bíblia narra, ele tinha que passar, porque era caminho. Muitos de nós não evangelizamos porque nós esperamos o que, meus irmãos? O momento perfeito. É verdade ou não é? Não, ainda não. Calma. Não, ainda não. Daqui a pouco. Não é agora. A pessoa vem, se abre para você e diz: lá em casa o pau tá pegando, a coisa tá feia, eu tô sentindo uma dor, eu tô angustiado, não dormi à noite. A pessoa vem e você: não, ainda não. Fica esperando a situação perfeita. Não, meus irmãos. Jesus, ele estava indo em direção a Galiléia, mas no meio do caminho, a circunstância encontrou ele. Então, você quer evangelizar? Então, meus queridos, primeiro ponto: não espere a circunstância perfeita. Circunstância é situação, não é momento. Amém? Primeiro ponto: não espere o momento, a situação perfeita. Vamos lá, depois que ele chega, ele vai chegar num povoado ali de samaritanos, em Sicar, e ali no ladinho do poço de Jacó, no campo que Jacó tinha dado para o seu filho José. Olha só, Jesus estava cansado da longa caminhada, sentou junto ao poço, era já meio-dia, talvez, se eu não me engano, é a hora sexta, né? Na expressão do grego aí. Então, ao meio-dia, e ali meio-dia, cansado, com fome, meus irmãos, é que a mulher chega até o poço. Muitos de nós não evangelizamos por quê? Primeiro, a gente espera a circunstância perfeita. E segundo, a gente espera estar no momento perfeito. Não, porque hoje eu só orei 3 horas. Não, hoje eu não vou evangelizar. Não é assim que acontece, irmãos? Não, hoje eu só orei 5 horas. Não vou evangelizar. Assim que acontece, irmãos. Eu sei que é assim. Mas, irmãos, 5 horas é bastante, pode crer. Hoje eu falei uma palavra assim meio fora. Não, hoje não é momento de evangelizar. Meu irmão, Jesus estava cansado, com fome, sentou no poço. E ali é que o encontro deles aconteceu. Meus queridos, não espere estar se achando no melhor momento da sua vida. Opa, hoje está saindo faísca de mim. É hoje o dia. Não espere. Se você esperar, o momento vai passar. E uma alma que você pode perder de falar do amor de Deus para a vida dela. Segundo ponto é esse: a gente não pode esperar primeiro a circunstância e depois o momento em nós mesmos. Vamos lá, e depois, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar a água do poço e Jesus disse para ela: por favor, me dá um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Meus irmãos, olha só que interessante. Você já viu aquele tipo de pessoa? Eu estou falando aqui de evangelismo, irmãos. Evangelização é uma vida de evangelização. Amém? Uma vida. Por isso está falando assim, de fora, etc. É uma vida, não é momentos específicos. A gente deve ter um momento específico, claro. Mas é a vida de evangelização. Então Jesus chega assim, não chega assim: sabia que está condenado, meu filho? Não, Jesus chega com um assunto assim: tira um pouco d'água para mim, estou com sede. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Estou falando de evangelismo na prática, meus irmãos, aprendendo com Jesus. Olha só, Lucas, eu quero evangelizar. Então tá,
chega numa conversa normal. Dá para falar de futebol, dá de falar até de política às vezes ali, porque daí você vai dizer que a situação está feia, não tem como melhorar, você vai dizer, olha, só Jesus voltando mesmo, né? Já dá... Aleluia. Então assim, você chega no assunto, meus queridos, é assim, naturalmente. Rodrigo, quem falou para ti? Jesus Cristo. Aleluia. Você chega naturalmente. Pois é, né? Que nublado que está hoje. Parecia que ia chover, não choveu. Você chega, meu querido, e conversa. E aí, no meio da conversa, pode ter certeza, o Espírito Santo vai balançar aquele coração ali, vai dar uma abertura. E é o que vai acontecer com essa mulher. Olha só, Jesus chega falando uma coisa assim para ela que aos olhos humanos parecia natural. Mas aí acontece alguma coisinha por ali. Olha só o que acontece no versículo 9. A mulher ficou surpresa, assustada. Porque os judeus não tinham qualquer contato, que mais falar, né? Nem contato de olhar, imagina falar, olha, com os samaritanos. Aí ela diz, olha só, tu é judeu, e eu sou uma mulher samaritana. Como que tu pede água para beber? Muitos de nós paramos aqui, meus irmãos. Quando, Rodrigo? Quando tem a objeção. Quando surge a barreira. Na verdade, você está ali com aquela pessoa, às vezes encontrou na fila do banco, no ônibus, na rua, na estrada, no trabalho, não sei, na lotérica, em algum lugar, você encontrou a pessoa, aí você foi e tal, conversou com ela, de repente você vê um pá, travou. Crente é tudo ladrão, né? Espastosada. Eu ouço bastante isso. Porque objeção, uma barreira. A gente tem que se assustar, sim, tem que se atemorizar. O que será que Jesus falou aqui? Vamos aprender com Jesus. Será que ele parou? Falou assim, olha, judeu não fala com samaritano. Jesus, não, é verdade. Então tá, desculpa aí. Não, meus irmãos, olha só. Ele vai entrar no mais profundo do coração daquela mulher. Olha só. Se você soubesse o presente de Deus, esse presente que Deus tem para você, e com quem você está falando, me pediria e eu daria água viva. Jesus muda a circunstância, meus queridos. Assim, eu não sou um simples judeu. Mulher, eu não sou um simples judeu. Se você soubesse o presente que Deus te deu, esse encontro aqui, esse início de tarde, se você soubesse a oportunidade que Deus te está dando, e quem eu sou, você que ia pedir para mim, não é eu que seria invasivo para você que seria invasivo na minha vida, você queria me interromper e dizer, olha só, me dá dessa água que você tem. Nós devemos, meus irmãos, para isso, com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que crente vem em culto, por isso que crente lê Bíblia, por isso que crente ora. Para quê, Rodrigo? Para absorver mais e mais e mais da palavra de Deus. Para quando vier essa objeção, essa barreira, ele possa, com a palavra de Deus, quebrar. Aleluia! Não é que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é um martelo, né? É a que esmiuça a pedra, a penha. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus que vai derrubar os muros. E aí sim, nós vamos conseguir prosseguir nesse caminho de evangelização. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir para a gente ir para os finalmente já. Vamos, versículo 11. Aí a mulher, mais uma vez, meu irmão, mais uma barreira. Que difícil, hein? Jesus. Se fosse eu, já tinha corrido já. Eu assumo, meu irmão. Se fosse eu, já tinha caído fora. A vergonha já ia bater, eu já ia ficar nervoso. Mas aí Jesus fala, olha só o que ela fala. Mas você não tem nem corda, nem balde. E o poço é fundo. Você vai tirar água viva e mais. Você disse que eu não sei quem você é. Que história é essa? Está dizendo que é mais importante que o nosso antepassado, que Deus se passou. Quer oferecer uma água melhor que essa que Jacó deu aos seus filhos e seus animais beberem? Olha só. Agora foi direto mesmo, pessoal contra ele. Não, mas peraí, quem tu é, rapaz? É mais ou menos assim que eu falo para Jesus. Que história é como assim? Quem tu é? Está querendo dizer que tens uma água melhor? Quem tu acha que é para falar de Jesus? Como assim tu se acha o bonzão? Não é assim que eles falam para a gente às vezes? Não, você acha o santarrão? Só porque foi na igreja agora, você acha agora que pode falar de caráter para todo mundo agora? Só que é crente e acha que pode falar de... Objeções se levantam até hoje, meus irmãos. Eu estou falando de verdade ou não estou falando? Amém? Coisa da nossa vida. Mas Jesus, meus irmãos, com muita paciência, com muito amor, respondeu. Segredo, meu irmão, da evangelização: paciência e amor. Jesus em nenhum momento fica indignado aqui. Você percebe Jesus indignado? Então vai para o inferno, então, vai abraçar o cão. Não, meus irmãos. Paciência e amor. Aleluia. Paciência e amor. Ele diz: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez.
Aleluia. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Aleluia. Essa água não é uma água só de satisfação, é uma água de transformação. Olha só, o versículo continua. Por que nunca mais vai ter a sede? Porque agora não é alguém só que vem para pegar, ele se torna uma fonte que brota dentro dele e dá vida eterna. Meus queridos irmãos, quem encontra o Evangelho de Jesus Cristo e toma, bebe dele, come dele, agora ele não é mais alguém que vive com carência, agora não é alguém mais que vive mendigando carinho, afeto, atenção, não. Ele agora é uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Você deve ser essa fonte, eu devo ser essa fonte, meus irmãos. Aí a nossa palavra tem poder, tem autoridade, porque a nossa vida é uma vida transformada e regenerada por Deus. Aleluia. Por isso nós devemos buscar nos santificar, por isso nós devemos buscar, meus irmãos, mais e mais da presença de Deus, para que do nosso interior flua essa água, aleluia. E nós não queremos mais agora procurar as pessoas para nos satisfazer, mas nós precisamos ser uma fonte onde as pessoas vêm. Pode vir, vem, porque aqui tem de Deus para dar, aleluia. Isso é evangelização, meus queridos, aleluia, aleluia. E o que acontece, meus irmãos? Ela fez 2 barreiras. Jesus venceu no amor e na paciência. E agora ela já se abriu. Opa! E olha só, que interessante, né? Geralmente as pessoas se encontram com Jesus por interesse. E é o que mais ou menos ela faz aqui. Bom, se eu não vou mais ter que beber dessa água, imagina, não vou ter mais sede. Ela disse, por favor, Senhor, me dê dessa água depressa. Assim eu nunca mais terei sede. E olha só que interessante. Nem precisarei vir aqui para tirar água. Você já é crente velho, essa pregação já é conhecida, eu já ouvi umas 10 vezes. Mas você sabe por que ela foi pegar água meio-dia? Amém? Quem lembra aí? Os grandes pregadores. Montoninho, que foi muito judeão, ele deve lembrar. Por que, meus irmãos? Era uma mulher mal vista na comunidade. Então ela não ia junto com as outras pegar água. Porque não é machismo, meus irmãos, porque homem também faz a mesma coisa. Mas quando as mulheres iam lá para o poço, aí ficava na fila esperando e a conversa flui. É verdade? Aí fala, aqui eu não vi o fulana lá. Pois é o filho da ciclana. E no meio surgia. Então, meus irmãos, era um lugar que ela não podia estar, que elas iam olhar atravessado para ela. Ela ia pegar meio-dia, o sol rachando. Não sol de tubarão aqui, não, mano. Sol assim, ó, da região desértica. Sol pesado. Ela ia meio-dia. Quando Jesus falou da água, ela disse, poxa, me dá essa água então. A minha vida já vai melhorar, olha, 50% que eu não vou mais precisar pegar esse sol do meio-dia para quem vir pegar água. E o que Jesus vai dizer, meus irmãos? Muitas das vezes nós paramos aqui. Sei que o horário já estourou um pouquinho, mas já vamos finalizar já, daqui a pouquinho. Mas nós paramos aqui. Nós achamos que é só a pessoa tomar uma decisão. Eu quero aceitar Jesus. Eu estou falando, aqui é a Bíblia pura. Ponta a ponta ali. Jesus falou, teve objeções, ele quebrou e tal, e agora disse, opa, me dá essa água. Eu não quero aceitar Jesus, só que é uma oração, quero oração. A gente acha que acaba ali. É por isso que tem muito crente, meus irmãos, ainda raso na fé. Que a gente para por ali, Jesus pode dizer, então tá, então pega da água. Mas não, Jesus vai lá no profundo, no mais íntimo, meus irmãos, do coração dela. Jesus diz, então tá, te dou dessa água. Mas primeiro vai o quê? Busca o teu marido, chama ele. O que ela fala? Não tenho marido. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido porque teve 5. E não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Aqui, meus irmãos, tem o coração aberto. Ela parou, ela poderia dizer, não, meu marido está trabalhando. Não é verdade? Não, o marido não está em casa agora, ele foi viajar, ele foi... Não, meus irmãos. Esse, verdade. Eu não tenho marido. Meus irmãos, a evangelização é um processo, meus irmãos, contínuo. Quando a pessoa, ela crê, quando ela aceita, ali inicia a obra da salvação. É só o começo. A gente acha, na verdade, a gente acha que acaba ali. A pessoa vai fazer um culto aqui, abençoado. 10 pessoas, aceita Jesus. A gente vai contabilizar, 10, meu Deus, enche o nosso ego. A gente fica alegre também, que são 10 pessoas, 10 vidas, na verdade. Mas e depois? A
gente tem que ir, meus irmãos, adiante. Tem que cuidar. Isso. A gente tem que amar essas pessoas. Ela amadurecendo. Cuidar bem delas. Até que não seja mais um brotinho. Até que seja uma árvore firme e forte. Aleluia. Resumindo aqui, meus irmãos, para a gente ir para casa abençoado. Você pode ler o capítulo 4 em casa depois? Lê em casa depois. É uma bênção isso aqui. Uma bênção, meus irmãos. O que vai acontecer depois? Jesus vai falar, Jesus vai tratar, Jesus vai falar de adoração, Jesus vai mostrar para ela que ela não conhece sobre Deus. É uma coisa muito interessante, meus irmãos. Eu acho que eu vou pregar isso aqui, talvez lá no domingo, lá na margem esquerda. Que palavra poderosa, meu Deus do céu. Mas quando ele fala isso para ela, lá no final, o que acontece com essa mulher? Agora uma mulher transformada. Ela cria coragem, olha só. Uma mulher que tinha a fama de ter vários maridos. Imagina, hoje, ela fica meio marcada. Imagina na época. Hoje que ficou meio assim comum, banalizado, todo mundo casa separa, sabe? Essa coisa do diabo aí. Mas imagina na época. Uma mulher que passou por 5. Meu Deus! Mas agora ela cria coragem. Aleluia. Eu creio que ela só tem coragem porque cheia de Espírito Santo de Deus. Ela vai até ali a comunidade. Olha só vocês. Eu conheci aquele que haveria de vir. Olha só, ele falou a minha vida. Ele é um profeta. Ele é verdadeiro. Venham conhecer. Se tornou, meus irmãos, um evangelista. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos, irmãos, evangelizar para que isso incendeie outras pessoas e se alastre. Isso tem que se alastrar, meus irmãos. Isso vai se espalhar, é como fogo mesmo, joga ali na palha e se espalha rapidamente, e aí depois todo o povo vai vir, e olha só o que acontece, olha só, vamos ver, versículo 39, muitos dos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou, ele me disse tudo o que eu fiz, olha o testemunho dela, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, Jesus permaneceu ali 2 dias, ia só passar, ficou ali 2 dias, né? E muitos outros ouviram a palavra e creram. Olha só o que eles disseram depois da mulher, versículo 42, agora cremos, não apenas por causa do que você contou, mas porque nós mesmos ouvimos, agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia. Qual é o papel da evangelização, Rodrigo? É isso, pegar pessoas envolvidas nos seus afazeres, nos seus problemas, nas circunstâncias da vida, que o mundo é mau, meus irmãos. O mundo machuca mesmo, ele está aí para derrubar. Mas o amor de Deus está aqui para nos dar esperança de vida e vida abundante, vida eterna. Quero convidar você, meus queridos, a ficar de pé para a gente orar. E convidar você para fazer uma oração direcionada, de verdade. Crendo que Jesus está aqui porque Ele falou. Não é o que a gente leu aqui? Eu creio que Ele está aqui. E se eu voltar com você até o fim, eu sei que o fim dos séculos não chegou ainda. Então Ele está aqui. Aleluia. Ele estando aqui, meus irmãos, nós devemos assumir o compromisso de sermos evangelistas. Aleluia. Meus irmãos, evangelista não é só ali um nome. Antes de ser pastor, evangelista, presidente. Não. Isso aí é outra coisa mesmo. Falando assim, de quem prega o evangelho de Jesus Cristo. De quem ouviu a palavra de Jesus e entendeu que aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la. Amém. Aleluia. Leia Hebreus 11 em casa depois. Entenda ali quando ele fala de Abraão. Quando ele vê que Abraão entendeu que Isaac, mesmo que fosse morto, Deus o ressuscitaria. E aí o autor aos Hebreus, se algum dia for, pode ser Lucas, pode ser Paulo, outros, mas não importa, o autor aos Hebreus, ele vai dizer, aquilo ali simbolizava que Abraão recebeu Isaac novamente da vida, do mundo dos mortos para a vida. E é isso que nós queremos, meus irmãos, das pessoas, ver elas ressuscitarem. Aleluia. E por isso que tem que morrer nas águas do batismo, para ficar gravado aquele dia na memória dela. Eu morri para esse mundo e agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Esse chamado é para nós. Glória a Deus. Esse chamado é para todos nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Caruru, meus irmãos, está aguardando. Deus uma vez falou isso para Paulo. Olha só, Paulo, não desanime. Perdão a minha memória, eu não vou lembrar, mas acredito que no livro de Atos Deus vai dizer para Paulo, não desanime com essas afrontas, não. Eu tenho muito povo nesse lugar ainda para salvar. Aleluia. E quem impulsiona, meu irmão, a gente vir aqui, eu sei que você também trabalhou o dia todo, tem os seus afazeres em casa, eu sei, todo mundo aqui, ninguém para, graças a Deus por isso. Amém.
mas você tirou um momento para estar aqui. E o que Deus tem para falar assim: olha só, eu ainda tenho muito povo aqui no Caruru ainda. Mas como virão se não há quem pregue? Como vão ser alcançados se nós ainda estivermos assim, igual uma caixa d'água, só quer receber para se encher? Tem que ser uma fonte, meu irmão, que jorra a céu aberto mesmo, aleluia, sem esconder. Ah, mas vai vir passarinho, não importa, vem, bebam todos, aleluia. É o que Deus quer de você. Você quer ser usado por Deus, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Você é escolhido, aleluia. Você foi comprado com o sangue precioso de Cristo Jesus. Eu quero encontrar você lá na eternidade, e juntos nós podemos nos alegrar e dizer: olha só, passou tudo, aleluia, nós vencemos. Eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que tirou os nossos pecados de todos aqueles que nós pregamos, aleluia. Glória a Deus. Essa é a glória que está reservada para nós. Aquilo que os olhos não veem, aquilo que não subiu à mente humana, aquilo que nós nem sequer sonhamos, é o que está reservado para nós em glória. É o convite que Jesus faz para nós. Quero convidar você a orar, deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração essa verdade, em nome de Cristo Jesus. Deus nosso Pai, nós aqui, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Eu creio que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está no meio da Sua igreja, e nós somos a Tua igreja, Senhor, nesse local. E nós queremos assumir esse compromisso de, nesse espaço onde o Senhor nos colocou, nós possamos ser esse Deus, essa atalaia. Sim, nós possamos ser essas mãos que alcançam um necessitado. Nos enche, Senhor, do Espírito Santo, de autoridade, de poder, de graça, de glória, para que nós possamos falar do Evangelho verdadeiro. Nós possamos proclamar que o Senhor é justo, que o Senhor é perfeito, santo, e nós somos pecadores, merecemos o juízo, mas a graça de Jesus nos alcança, e todo aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança nele salvação. Enche o nosso coração de alegria, nos faz ser essa fonte que jorra para a vida eterna, e que assim, Deus, o povo que o Senhor tem nesse lugar seja alcançado. Ó Deus, daqui a 100 anos a responsabilidade não é nossa, nós já estaremos contigo na eternidade, mas agora, o tempo hoje, a responsabilidade é nossa, de irmos e anunciarmos a Tua salvação, Senhor. Toca os corações, Deus, é o que nós queremos pedir nessa noite. Eu oro por cada um dos Teus filhos aqui, Deus, nos enche dessa graça, nos enche dessa coragem, para que nós possamos abrir mão, Deus, de tantas coisas que nós queremos preencher na nossa vida, e possamos dar prioridade ao Teu reino, Senhor. Que o Teu reino é de justiça, é de alegria, é de prazer, sim, Deus. Que nós possamos ser como Jesus. O alimento da nossa alma não esteja nas coisas desse mundo, mas como Jesus nós possamos dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Vem satisfazer, Senhor, a nossa fome. Dá fome de Ti a cada um de nós. E que assim, Deus, nós possamos fazer uma obra grandiosa para a Tua glória, Senhor. Não a nós, mas pelo Teu Santo Espírito, uma obra grandiosa neste lugar. E muitas vidas sejam, Deus, inundadas pela Tua alegria. Muitas casas inundadas pela Tua paz, aleluia. Transforma os corações. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, meu querido? Você crê? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.